Vamos nessa. Opa, beleza? Robinho Lima aqui. Bom, a gente saiu lá de Governador Valadares, estamos indo lá para Huaral, que fica no Peru. E a gente está carregando 15 toneladas de queijo de cabra. Essa viagem é longa, cansativa, perigosa, mas bonita de se viajar, né? Então vamos seguir viagem. Vamos lá, vamos continuar. Agora tá de noite. Vamos pegar uma estradinha aí que a gente não conhece muito bem. Então vamos embora, porque senão nós não chega, né? Vamos pra dentro também, porque senão você já viu. Lembrando sempre que aqui é Robinho Lima 508, são viagens aleatórias, a gente faz, né, com o caminhão das empresas aí. E tem Robinho Lima 3666, que são viagens contínuas, lá a gente tem o nosso próprio caminhão. E Robinho Lima Manobra, que é um canal só de manobras. Rapaz, é muito perigoso sair aqui. Vamos sair bem devagar, porque eu não sei como é que tá, senão daqui a pouco vem alguém louco aí e ainda bate na gente. Bom, muito bem. Aqui no Robinho Lima 508, as viagens elas são aleatórias, né? Então cada hora um caminhão, cada hora uma fábrica, cada hora um país, cada hora uma cidade, e assim a gente vai. No Robinho Lima 3666 são viagens contínuas, porque lá a gente tem o nosso próprio caminhão. Então lá a gente dá uma sequência aí nas viagens, né? A gente mantém de onde a gente parou, a gente continua. Aqui não, aqui eu só estou fazendo essa sequência de viagens aí, porque a viagem é muito longa, mais de 7 mil quilômetros, né? Agora a gente está a 2.300 quilômetros, a gente já andou mais que a metade da viagem, então daqui a pouco a gente chega. Vamos só colocar aqui, não tem retarder, né? Não tem retarder nem freio motor, rapaz. Porque ó, aqui a gente tem que controlar, porque agora a gente vai começar a descer e a gente não pode bobear não. Vou até deixar aqui o meu cruise control acionado, porque é o único jeito que eu tenho de descer sem sofrer tanto, né? Mas não está dizendo que é um trecho de declive, então, rapaz, é um mirante danado aqui, que bonito, hein? Perigosa a estrada aqui, viu? Vai, viu? Vai, gueto. Ó, tem um recuo aqui. É, precisa, porque a serrinha aqui não tem acostamento. Você vê, umas partes dessa aqui, ó, que tem um espaço ali, você tem um guarda-reio. Tem alguns lugares aqui que você não tem o guarda-reio. Você pode, em qualquer momento, cair lá embaixo, lá e... Rapaz, nós estamos subindo ainda. Eu achei que a gente estava descendo, a gente está subindo. Olha, que perigo. Eu achei que a gente estava descendo, a gente continua subindo a serra. A gente tem que passar essa serra aqui para depois começar a descer. Muito provavelmente a gente já vai estar chegando no nosso destino, né? Olha, rapaz, aqui tem que ser devagar, menino. Tenso, hein? Um pouco tenso.
Em estradas assim, vou achar esse farol aqui, porque senão pode atrapalhar os outros lá. Estradas assim você tem que ir devagar. Não adianta querer fazer loucura não. Rapaz, mas é subida, hein? Mas dali pra frente ali, acredito que depois dessa curva aí a gente começa a descer, não é possível. Porque é muito, mas muito íngreme mesmo a subida aqui, rapaz. Esses dias eu tenho que tomar cuidado, rapaz, para falar com as pessoas a respeito, principalmente daquilo que eu acho, daquilo que eu penso. Tem um amigo meu, um vizinho meu, Tony, e lá do depósito, né? O pai dele tem uma fábrica de móveis, né, planejados do lado do meu depósito, né, de reciclagem que eu tenho lá na Vila Olívia, aqui no Potinho. Para quem conhece Potinho vai saber onde é, para quem não conhece, quiser procurar no Google Maps aí, só para matar a curiosidade. Eu tenho também alguns vídeos lá no canal Drone M3 Produções, eu tenho lá alguns vídeos lá que mostram a região. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar com as pessoas a respeito daquilo que eu penso, principalmente quando se trata de alguns assuntos que são tabus, né? Não é pelo fato de eu pensar diferente que simplesmente eu possa chegar nas pessoas e falar para elas o que eu penso. Cochabamba, rapaz, estamos em Cochabamba, da forma como, uma forma rude, sabe? Eu não posso fazer isso com as pessoas, eu não posso falar com as pessoas assim, porque muito provavelmente, só para ter uma noção, tá? O cara acredita e assiste Jornal Nacional, Tony, pelo amor de Deus. Eu tô falando com ele aqui porque eu sei, eu ainda falo para ele assim, assista meus vídeos, rapaz. A hora que você estiver lá com seus filhos, com a sua filha lá, porque ele tem uma mocinha que mora com ele, né? Que é a esposa, ele, dois filhinhos, né? E uma que ele pegou para adotar lá, que é uma adolescente. E eu falei para ele, ao invés de você ficar perdendo tempo assistindo novela, ficar perdendo tempo assistindo Jornal Nacional, pega minhas viagens aí, coloca lá para vocês assistirem lá, a gente vai conversando várias coisas boas. Então, ele ficou impressionado com uma reportagem que ele viu na Rede Globo, dizendo que o leite faz mal, que o açúcar que contém no refrigerante é cancerígeno. Então, eu tenho 52 anos, a minha vida inteira eu bebi refrigerante. E naquela época ainda que não tinha ainda as especificações, né, que o refrigerante deveria ter, ninguém colocava validade, a gente tomava refrigerante vencido e tá tudo certo. Então, o que eu quero dizer assim, por que eu estou usando esse termo que eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo para as pessoas? Porque o Tony é meu amigo, gosto dele, meu vizinho, eu tenho liberdade para falar com ele, assim como tenho liberdade também para falar com o Johnny Magrelo, que agora está ficando fartinho, tá na academia. Mas o Tony é uma pessoa assim, ele se envolve, sabe? Ele se apega aquilo que ele está fazendo. Então ele se envolve mesmo, ele se doa mesmo, principalmente quando se trata em ajudar outras pessoas, sabe? O trabalho na comunidade, o trabalho na igreja, o trabalho político. Ele é um rapaz que está se politizando, né? Só que, na minha opinião, o que falta, porque eu não estou expondo ninguém aqui não, porque o Tony, como eu acabei de dizer, ele é meu amigo, eu gosto dele, gosto de conversar com ele. Ele é uma pessoa que é bastante inteligente. O trabalho deles lá, principalmente, né, na fabricação de móveis, é um trabalho que
sinceramente, é de excelência mesmo. Tem muita gente aqui na Aparecida que vem fazer imóveis com eles, não só de Aparecida, mas como da região mesmo, né? Guará, Aparecida, Lorena, Roseira. Então, eles são extremamente caprichosos naquilo que eles fazem, inteligentes, capazes, eles são. É uma família bem inteligente, embora só o Tony, como filho, trabalha com o Moacir, e o Johnny não. O Johnny não trabalha não, mas é um menino bom também, menino inteligente, gosto muito dele. Mas o Tony, conversando lá, e eu falei, porque eu tenho uma visão religiosa agora, hoje, é um pouco diferente, né, das demais. Eu tenho que acreditar, eu acredito, aliás, não é que eu tenho que acreditar, eu acredito que Deus está dentro da gente, né? Pode até soar como blasfêmia, mas como eu acabei dizendo no começo aí da nossa viagem, são assuntos tabus, né? Quando você fala de religião, principalmente, parece que você está blasfemando contra Deus. E ontem, numa conversa que a gente estava tendo lá, eu sei que ele é atuante, né, na comunidade, eu sei que ele é uma pessoa, ele se preocupa com os filhos, né? Como eu disse, essa mocinha aí não é enteada, né? É filha dele, é filha dele, ele adotou a menina é filha dele. A menina chama ele de pai, ele chama a menina de filha, é filha dele. Ele se preocupa com ela. Ela é uma menina que, né, pelo que a gente estava conversando lá, que respeita muito ele, né? Ele diz lá, pai, pode olhar aí, as meninas estavam lá na sala fazendo bagunça, eu não, pode olhar que eu estava na mercearia, porque eles têm uma mercearia lá, né, onde eles moram, e tá tudo certo. E ele é um pai muito ativo, ele é um pai que vai lá na escola e cobra. Ele tem essa coragem de ir lá na escola cobrar os diretores, cobrar, né, os professores, por uma escola mais limpa, né? Porque hoje em dia a gente está vendo, né, as dificuldades nas escolas, os professores sofrendo com os alunos dentro da sala de aula, e ele tem essa coragem de ir lá e colocar as perguntas, né, fazer os questionamentos e até mesmo reivindicar os direitos. Parabéns para ele, parabéns. Só que ontem, eu conversando com ele, eu até vou ainda, né, encontrar com ele de novo, vou acabar pedindo desculpas para ele por isso, porque olha o carro, ó, fala a verdade, ó, uma apressadinha aí na Serra de Ubatuba, ó. Aqui na minha região, quem quer ir para Ubatuba, que conhece ali acho que é Oswaldo Cruz, não sei qual que é o nome daquela rodovia ali, é perigosa, é uma serra perigosa, e tem os carros que fazem isso aí, joga de lado e vai embora, não quer nem saber, mesmo na faixa contínua. E ontem na conversa eu falei para ele de uma maneira muito rude, muito áspera. Eu falei para ele, quer saber de uma coisa, Tony? Para de trabalhar para Deus. Falei para ele assim, caramba, ele acabou de receber um milagre, né? Seu filhinho estava doentinho, tava os médicos lá preocupados com o garoto, e de repente chegou lá, né, o sacrário, e o menino inexplicavelmente melhorou e teve alta naquele mesmo dia, se eu não me engano. E como que eu posso invadir a privacidade dele, dizer para ele que ele tem que parar de trabalhar para Deus? Se ele acha que trabalhar para Deus é trabalhar na comunidade, ele deve continuar, sim. Quem sou eu para falar para ele o que é o ideal para ele fazer em relação à fé, em relação ao que ele acredita? Então é mais uma liçãozinha para mim, ó, para mim, Robinho Lima aqui, ó, mais uma liçãozinha para mim, porque, ó, rapaz, isso aqui ia ser muito bonito a gente fazer essa viagem de dia, hein? Mas vai demorar um pouquinho para amanhecer, mas daqui a pouco amanhece. Então é muito, porque eu tenho uma visão, eu acho que eu perdi muito tempo trabalhando na igreja, não pelos resultados que nós obtivemos, principalmente com os jovens, né, que a gente trabalhou muito na catequese, que é a catequese do Crisma, e lá a gente
fez grandes amizades que perduram até hoje, né, com os jovens. E muito bem, não me arrependo de nada, né? Aliás, me arrependo sim, mas não me arrependo de ter desprendido meu tempo com aqueles jovens, mas me arrependo por ter deixado meu filho mais velho, Guilherme, já falei isso aqui várias vezes, às vezes com babá, às vezes com o primo mais velho, para a gente poder estar lá dando a catequese de crisma, trabalhando na igreja, trabalhando para os outros. Depois trabalhamos também no encontro de casais, né? Que é o ECC, e também passava-se um final de semana todo longe do Guilherme, principalmente porque não tinha o Murilo, e a gente depois no finalzinho que aí teve o Murilo, mas até então o Murilo não pegou tanto essa fase, né, da nossa ausência, mas o Guilherme pegou. E aí eu percebi que eu trabalhar para Deus, Tony, agora eu vou pedir desculpa para você, mas eu vou explicar para você por que eu disse o que eu disse. Eu acredito muito que Deus esteja dentro da gente e que nós somos a igreja de Cristo, né? Falar um assunto polêmico aqui, um assunto religioso, eu sei que muito provavelmente as pessoas aí, cada um tem uma visão em relação a isso. Não quero magoar ninguém. Rapaz, o sol saiu de trás da montanha, hein? Não quero magoar ninguém, não quero chatear ninguém, não quero confundir a cabeça de ninguém. Olha só que imagem linda. Opa, vem pra cá, rapaz, vem pra cá, senão você vai... Eu entendi que a minha igreja era meu filho. Eu não estava conseguindo, né, enxergar isso naquela época. Eu entendia que o encontro de casais eu tinha primeiro que fazer aqui dentro da minha casa com a minha esposa. E a gente estava ajudando outros casais, e a gente não estava se ajudando, eu e minha esposa e eu. E o meu filho, em relação aos jovens que a gente foi lá, da catequese de crisma, eu esqueci que eu tinha um filho e que ele precisava da minha presença. Um dia era 11h30 da noite, quase meia-noite, né, 15 para meia-noite. O meu filho mais velho, né, que na época era criança, ligou para mim: pai, vem embora, eu tô com medo. E ele estava aqui com um primo, né, um primo que era um pouco mais velho que ele, sabe? Então isso aí me fez entender que trabalhar para Deus é você trabalhar dentro da sua casa, para sua família, que não vai impedir você de fazer o bem quando for necessário, não vai impedir você de fazer algo por alguém quando for necessário, mas a prioridade é você ver Deus na sua família, na sua casa. Então, quando eu falei para ele assim, para de trabalhar para Deus, eu errei, eu me equivoquei. Não é parar de trabalhar para Deus, a gente nunca deve parar de trabalhar para Deus. Para quem acredita, é claro. Mas eu sei que a gente deve, na minha opinião, eu deveria sim parar de trabalhar para a igreja. Por quê? Porque vamos fazer uma análise. Eu sou cristão. O evangélico é cristão, o católico é cristão. Diz para mim onde foi que estava escrito que Jesus disse para construirmos castelos, né, templos, para que se reunissem em seu nome, para que as pessoas pudessem encontrar ali a paz de Jesus Cristo. Não, Jesus principalmente, ele ensinou muita gente, sabe onde? Debaixo das árvores, nos campos, né? Jesus, ele estava, rapaz, eu fiquei admirado com a paisagem. Então, Tony, é nesse sentido, nós podemos evangelizar. A gente conversou esses dias aqui com um amigo aqui do Murilo, estava aqui um amigo meu também, ele é garoto da idade do Murilo, gosto muito dele, considero muito ele. Eu também falei a mesma coisa para ele. Falei, não precisa de melhorias, não precisa angariar fundos, né, riquezas aqui, para que aconchegue mais pessoas, para que caibam mais pessoas aí nas igrejas. Não precisa.
aqui precisa... Rapaz, olha o frio. Aquilo é neve? Gente de Deus, olha o frio. Então, não precisa. Se eu tiver que falar de Jesus, eu posso falar aqui, ó, dirigindo meu caminhão. Se eu quiser evangelizar alguém, se eu quiser profetizar, não sou profeta, se eu quiser proferir, né, palavras de Jesus Cristo, eu posso usar aqui meu caminhão. E assista quem quiser, ouça quem quiser, né? Só não entendam mal, tá bom? Eu não estou dizendo aqui que a gente deve se afastar de Deus, se afastar de Jesus. Se você se sente bem indo à igreja, continue, mas que isso não interfira diretamente na sua família, que é o principal foco da igreja construída em Pedro por Jesus Cristo, que é a família. Pedro, em ti edificarei a minha igreja, não foi isso? Ele não disse assim: Pedro, você ficará responsável de construir a minha igreja. Não, a igreja de Jesus Cristo estava edificada onde? No ser humano, na pessoa. Então esse é o meu questionamento. É por isso que eu disse, para ele parar de trabalhar para Deus, não é para Deus, é para a igreja. Porque a igreja, ela toma tempo da gente, ela cria vaidades dentro do convívio ali entre os fiéis, ela causa desconforto em alguns, inveja, ciúmes, ela causa tudo isso. Um é que coordena isso, o outro que coordena aquilo, acha que é dono de uma empresa e que aquilo ali é responsabilidade dela e ela aparece. E muitos, sabe o que eles usam? Sabe qual é o artifício que eles usam? Não, eu trabalho para Deus, tudo é de Deus. Eu vou cometer uns errinhos aqui, ó. Eu vou entrar na contramão para fugir dos buracos maiores ali. Agora eu tenho que dar seta, porque senão meu amigo ali vai querer me ultrapassar, ó. Ó, vai mesmo, ó. Vai mesmo, foi o que eu disse. E depois, a hora que você vai fazer alguma coisa, ou falar alguma coisa, ou expor sua ideia, você não pode, porque você submisso a ele, ao coordenador da igreja, sabe? É uma coisa meio que absurda. Então, nesse sentido é que eu disse para ele que ele deveria não trabalhar mais para Deus, mas não é não trabalhar para Deus, é não trabalhar para a igreja. Tony, então, se você por acaso estiver assistindo aqui, se você por acaso, né, quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Em nenhum momento eu quis ser rude, embora tenha sido. Eu falei para a Mônica depois, eu mesmo, depois da hora que eu vim embora, eu pensei, falei: Mônica, eu não posso falar com as pessoas dessa forma, eu posso acabar magoando as pessoas, eu posso acabar, né, ferindo. E ele é uma pessoa boníssima, ele é muito bom. Então eu gosto dele, repito, gosto do Johnny, né, que são os dois que eu mais tenho convivência ali. E eu tenho que me policiar quando eu for falar algum assunto, principalmente que for tão polêmico quanto é falar, né, da obra de Deus, né, de Deus na vida das pessoas. Tem muitos que não acreditam, respeito, mas para os que acreditam, eu não posso ser rude. Eu já fui, olha, eu estou falando isso aqui na igreja de Santo Afonso, foi quando eu recebi o meu milagre, né, que eu fiquei 5 meses de cama, né, mas isso aí é uma história para outra viagem. Eu acho que eu até já comentei já aqui algum dia, e eu só não me lembro onde foi que eu comentei, se foi aqui no Robinho 508, se foi no Robinho 3666, mas eu já recebi milagres, né? Aqui atribuo a Nossa Senhora Aparecida, já também falei. Deixa eu tirar o pé, porque o cara vai passar ali, ó. Então ele vai desistir na metade do caminho, vai só atrapalhar a minha noite. Opa! Então, eu atribuo sim ao que aconteceu comigo, atribuo os milagres sim, atribuo com certeza. Se você é evangélico, me desculpe, mas essa é a minha crença,
sabe? Eu acredito nisso, acredito que eu recebi a graça, e não foi uma vez só não. Acontecem pequenos milagres o tempo todo na nossa vida, a gente não percebe, até mesmo o fato de você abrir os olhos de manhã, né? Vou repetir aqui um dos pequenos que aconteceu comigo, um dos pequenos milagres que aconteceu comigo. Eu estava em frente ao portão da Basílica de Aparecida, precisando comprar material naquela semana que estava muito fraco, muito difícil, eu tinha umas contas para pagar ali. Olha isso para você ver, a gente vai muito pelo lado financeiro, né? Hoje em dia o estado emocional não importa tanto, mas o nosso estado emocional ele é alterado conforme o seu estado financeiro. E eu simplesmente falei, meu Deus, eu preciso, em frente ao portão da Basílica, eu preciso dar um jeito, não vai faltar. Ainda coloquei isso, né? Deixei bem claro assim para mim, não vai faltar. Acredita que antes de chegar na rotatória, para quem conhece aqui a Aparecida vai saber, eu vou encostar aqui. Eu vou encostar aqui porque, ó, subiu até um pouquinho na calçada, que eu tenho que descobrir onde é que eu vou parar aqui, rapaz. Ali na frente tem um posto. Vamos parar naquele posto ali. Só para terminar, antes de chegar na rotatória, tocou meu telefone um cara da Santa Rita, o bairro da Santa Rita, pedindo para que eu fosse lá buscar latinhas na casa dele. E eu corri lá na mesma hora. Atribuo isso a pequenos milagres de Deus na minha vida, porque eu estava precisando. E como eu acredito que não vai faltar, de fato, não faltou em nenhum momento até hoje. Então isso aí não tem como, gente, não tem como a gente não atribuir isso a Deus, a nossa vida a Deus, ao mistério de Deus na nossa vida. Então, Tony, me desculpe, tá bom? Eu não quis dizer para você que é para você não trabalhar para Deus. Eu acredito muito que é desnecessário trabalhar tanto para a igreja, para a comunidade, e a gente talvez, não é o seu caso, mas talvez, como foi o meu, se esquecer de trabalhar para sua família, de trabalhar dentro da sua casa, tá certo? É só essa observação que eu gostaria de fazer e queria trazer, né, isso aqui em público, para que ficasse registrado aqui, até mesmo porque isso me ajuda, sabe? Me ajuda bastante a pensar naquilo que eu né, quero firmar no meu pensamento, firmar na minha mente, tá certo? Lembrando que aqui é Robinho Lima 508, viagens aleatórias, de onde a gente para, a gente continua. E Robinho Lima 3666 são viagens contínuas. E a gente tem também um canal de manobra que é Robinho Lima Manobra. É um canalzinho que a gente começa e já vai direto pro estacionamento. Na última aí, última ou penúltima, sofri para colocar lá numa empresa lá. Quando pega aquelas carretas articuladas assim, né, que o eixo dela é articulado também, eu me enrolo um pouco. Mas tá bom, devagarzinho nós vamos aprendendo, tá bom? Muito obrigado por você ter assistido. Se achar que deve, se inscreva no canal. Se achar que deve, deixe seu like, tá certo? A gente está aqui todos os dias. E se quiser conversar, retrucar alguma coisa que eu estou falando aqui, pode ficar à vontade, beleza? Muito obrigado e até a próxima.